tudo que a gente fizer, tem que fazer pela fé. Porque sem fé, é impossível. Não tem como agradar a Deus. Não tem como Deus ficar feliz. A fé é a coisa principal para a vida do crente. Se o crente não tem fé, ele está morto. Ele está mortinho da Silva. Não há esperança para ele. Ele precisa estar vivo pela fé. Amém? E essa palavra mostra por que as pessoas morriam. Por que elas morriam na fé? Deus, depois do povo clamar, depois de 400 anos, é bastante, não é? 400 anos sendo escravizado, 400 anos sofrendo. Quantas gerações em 400 anos? E o povo debaixo da chibata, e o povo debaixo da miséria, e o povo debaixo do sofrimento, até que eles lembraram, nós somos povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Bem igualzinho eles nós somos então. Nós sabemos que somos, eles também sabiam. Só que eles achavam que só por ele ser, Deus tinha que descer e Deus tinha que fazer tudo. Deus tinha que resolver. E assim tem gente que pensa, não, Deus é que tem que resolver tudo. Não, você tem que entender. Você tem que entender o que Deus espera de você. Amém? O que Deus espera de mim. O que Deus espera de nós. Nós éramos os escravos nesse mundo. Nós estávamos escravizados por vários tipos de escravidão, vícios, prostituição e tantas coisas que nos arrastavam de um lado para o outro. Tanto era, falta até, tinha que escrever uma lista de tudo aquilo que a gente foi escravizado, de tudo aquilo que o inimigo nos fazia sofrer. A gente não tinha capacidade muitas vezes de crer que podia mudar de vida. A gente não tinha capacidade de acreditar que podia sair daquele lugar, daquela situação difícil. Aí Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. E Jesus desceu aos lugares mais baixos para buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava, você estava, todos nós estávamos. E aí ele vem e fala conosco de uma forma ou de outra, usando alguém, usando a palavra, e nós percebemos que existe um Deus. Então nasce em nós agora uma fé. E com essa fé agora, nós sabemos que tudo é possível. Tudo é o quê? Então se tudo é possível, tudo é possível. Não é mais ou menos, não é talvez. Então quando não é possível, quando vai até um pouco e cai de volta e fica no mesmo lugar, tem alguma coisa errada com a gente. Deus não fez a gente para ir até um pouco e cair. Deus não fez a gente para ir até um pouco, tipo, enguiçar a gente com as promessas e não acontece a transformação. Quantos aqui têm sonhos de ter vitórias, uma vida assim muito abençoada? Quantos crê que Deus pode fazer? Então você já está lá. Porque se você crê, tudo é possível. O que? Crer foi o que cantamos e é o que está escrito na palavra de Deus. Mas é preciso arrependimento, aquilo que a gente fez errado ontem. Aquilo que a gente fez errado, que a gente vem fazendo errado, às vezes está na igreja, está ouvindo e está fazendo errado. A gente não passa de fase, a gente nunca sai do mesmo lugar, a gente nunca vai avante daquilo. É preciso a gente se arrepender e dizer, eu tenho que mudar isso na minha vida. Porque o problema do povo de Israel era não confiar na palavra de Deus. Agora, qual foi o problema do Adão e Eva? Me ajudem. Qual foi o problema deles? Não acreditaram na palavra de Deus. Qual é o nosso problema? Não acreditamos na palavra de... É o mesmo problema, irmãos. Passa gerações, passa séculos, muda as pessoas, mas continua o mesmo problema. As pessoas não confiam na palavra de Deus. Mas aquele que confiar na palavra de Deus, a Bíblia diz que vai entregar os seus caminhos ao Senhor, e o Senhor vai fazer tudo por ele. Diga glória a Deus. O Senhor vai fazer tudo, porque ele vai confiar em Deus. E como que uma pessoa confia? Que a gente sabe que uma pessoa confia? Quando ela é fiel a Deus, quando ela se torna fiel a Deus. Porque todos nós viemos de lá podre, infiel, sabe, sem fé, fracassados. Mas aí viemos aqui dentro e Deus disse, se você confiar na minha palavra, eu abro a janela do céu, eu abro a porta para ti, eu te guio até o alvo, eu te levo até o céu. É isso que é promessa de Deus, de vitória em vitória, de valor em valor. Então nós temos que tomar atitude. Ninguém pode tomar. Fala para o irmão do lado, se você não tomar atitude, ninguém pode tomar por ti. Amém? Se você não tomar, ninguém pode tomar.
Não adianta você esperar que alguém, uma hora Deus vai descer aqui, vai mandar um anjo, o anjo vai dizer, aí rapaz, e aí moça, e aí mulher, daí homem, não vai mudar? Não vai vir anjo nenhum, o anjo já está aqui, amém? Eu sou o anjo da igreja, diz a Bíblia. Então você tem um anjo aí que está 24 horas aqui, amém, irmãos? Quando não partir para lá, eu estou aqui 24 horas, e você pode vir perguntar, tem dúvida? Pergunta, eu vou responder para ti, está na palavra de Deus, tua dúvida, eu vou tirar a dúvida de você, para você saber, porque se a pessoa quer acertar, ela tem que perguntar, se ela não sabe, amém? Sim ou não? Tem que perguntar, para ela poder saber. Na escola não é assim, quando a gente está estudando, pergunta para o professor, pergunta isso, como é que faz essa conta, como é que é essa resposta, como é que é, e o professor está lá para responder. Assim, o anjo da igreja, diz a Bíblia, Deus dá a palavra para ele dar para as pessoas. Então, nesse capítulo 11, eu peguei aqui um resumo desse capítulo 11, onde mostra o momento de crise no povo de Israel durante a caminhada no deserto. E aqui, nesse resumo, o ponto número 1, o povo começa a reclamar. Começa o quê? Reclamar. Quando que a gente reclama? Quando está tudo bem? Quando está tudo certo? Não, a gente reclama quando dá tudo errado. A gente reclama quando não dá do jeito que a gente quer. A gente reclama quando não é do jeito que a gente imaginou. Então começa a nossa reclamação. E eles começaram a reclamar. Mas a Bíblia fala no início desse texto que havia no meio do povo uma mistura de gente. Diga comigo, havia no meio do povo uma mistura de gente. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado e vê se ele não é uma mistura de gente. O que é isso, pastor? Misericórdia? O que é uma mistura de gente? É gente que não é gente dali. É gente que não é do povo. O que isso significa? É gente que não tem a mesma fé. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus, o povo de Deus é um povo de fé. É um povo de fé. Então havia uma mistura de gente. Mas da onde veio essa mistura de gente? Sabe quando que saiu a mistura de gente? Foi quando Deus, lá no Egito, arrebentou com o Egito, trouxe a morte em cada casa, libertou o povo dele com mão forte, e aí o povo que estava lá, porque havia muitos povos lá, de muitos lugares, aproveitaram a oportunidade, já que Deus está tirando o povo dele daqui, vamos junto com ele. Só que Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Diga assim, eu não posso ser uma mistura de gente. O que é uma mistura de gente? É gente que só reclama. É gente que só reclama. Ele reclama do clima, ele reclama do calor, reclama do frio, reclama da comida, reclama se o culto começa muito cedo, se ele começa muito tarde. Ele reclama do patrão, ele reclama de tudo. Ele é reclamão. O povo de Deus não pode ser esse povo. O povo de Deus é aquele que agradece. O povo de Deus é aquele que é grato até pelo pouco. O povo de Deus é aquele que quando ele erra, porque ele também erra, ele falha, ele se arrepende. E ele diz, eu vou mudar de vida, porque eu não aceito essa vida desgraçada, eu não aceito essa vida de sofrimento, porque o meu Deus é o Todo-Poderoso. Sim ou não? Ele é ou não é o Todo-Poderoso? Então nós também temos que poder alguma coisa, já que o nosso Pai é o Todo-Poderoso. E não nós ficar no mesmo lugar, e não vamos a lugar nenhum. Não. Nós sabemos para onde vamos. E nós vamos. Da onde que a gente está saindo? Do Egito, do mundo, da escravidão, da incredulidade, de confiar em muitos deuses, acreditar em tudo e no fim não acreditar em nada onde a gente estava. Mas agora a gente acredita num Deus só. Esse Deus é poderoso. Esse é o Deus da palavra. Então essa mistura de gente não era o povo de Israel. Era um povo que saiu junto com o povo de Israel, porque viu o poder de Deus. Vamos seguir esse Deus também. Só que aonde é um murmurador, ele começa a contaminar os outros. Ele às vezes começa a contaminar os outros, reclamador, começa a reclamar, contaminar um, contaminar outro. Não é assim? Sim ou não? Às vezes aquele lá no trabalho, tem um chato lá, que só fica lá falando mal dos outros, falando mal do patrão, falando mal de todo mundo, murmurando, reclamando de tudo. Fica ruim para as pessoas. Só que se as pessoas não se cuidar, daqui a um pouco está todo mundo falando a mesma coisa, a mesma língua, o mesmo papo, a mesma coisa enjoada, porque o inimigo trabalha desse jeito. Isso não agrada a Deus. Não importa onde você trabalha, você está no melhor lugar. Você está no lugar que Deus te colocou. Então ali você dá graças a Deus. E se é pouco, agradece o pouco que Ele te coloca sobre o muito. Não é assim que a Bíblia diz? Sede fiel no... Repita comigo. Sede fiel no...
Sobre o muito, Deus mente ou não? Eu acho que Deus não mente, Ele fala a verdade. Então a gente só tem que confiar na palavra de Deus. Então esse povo começou a reclamar, começaram a murmurar contra Deus por causa das dificuldades. As dificuldades levam à murmuração. Irmãos, todo mundo passa por dificuldades. Deus não é um Deus que faz mágica na nossa vida, Ele é um Deus de milagre, mas nem sempre Ele age com milagre. Às vezes Ele age com sinais, às vezes prodígios, às vezes maravilha, e às vezes Ele fica olhando, nos provando a nossa fé, para ver se nós somos mesmo ou não. Amém? Se nós vamos murmurar, se nós vamos reclamar, ou se nós vamos confiar em Deus e agradecer. Se Deus disse, por exemplo, que curou você, você vai ficar reclamando que Ele não curou? Você tem que agradecer, obrigado que eu sou curado. Está sentindo a dor, obrigado que eu sou curado. Está quebrado, obrigado que eu sou curado. Está pobre, obrigado que eu sou rico. Porque essa é a palavra dele. Você está entendendo? Quando a gente diz ao contrário, você está vivendo pelos teus olhos, pelo teu sentimento, pelo que você está sentindo, pelo que você está vendo. Mas quando você vive pela fé, então Deus vai cumprir o que Ele disse. Só que tem um tempo. Só que tem aprovação. Quantos anos eles ficaram cativos? 4? 40? 400 anos. Fazem 33 que Jesus me tirou de lá. 33 para 34. Agora. Nesse ano. Então 34 anos saindo do Egito, caminhando para a terra prometida. Deus tem cuidado de nós no deserto, porque a gente atravessa os desertos. Ele leva a gente para a terra que manda leite e Ele guia a gente. Se a gente deixar Ele guiar, Ele guia. A gente tem que entender que Deus é o Senhor. Ele sabe o destino, Ele sabe o que Ele tem para nós, e Ele tem o melhor para nós. Tem gente que segue pelos olhos, dá errado. Mas se seguir pela fé, vai dar certo. Mesmo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo. Porque você está pela fé. E Deus, Ele é comprometido com aqueles que usam a fé. Tudo é possível aquele que crê. Diga glória a Deus. Então veja bem. Os israelitas e aquela mistura de gente murmuravam contra Deus por causa das dificuldades. Isso desagrada o Senhor, e um fogo consome parte do acampamento. Após o clamor do povo, Moisés ora e o fogo se apaga. Por quê? Eles começaram a reclamar, a murmurar, e Deus está vendo. Diga, Deus está vendo. Deus está vendo, e aí um fogo se acende, um problema surge, um fogo aceso começou a consumir. Aí eles clamaram, Senhor, tem misericórdia, nós falhamos. Clamaram a Moisés. Moisés então chega para Deus e fala, Senhor, esse povo é meu por acaso? Até Moisés já estava revoltado com Deus. Esse povo é meu por acaso? Eu sou pai desse povo todo? O Senhor colocou todo esse povo aqui nas minhas costas, mas esse povo é teu, como é? E Deus falou assim, pega 70 pessoas, que eu vou tirar do Espírito que eu coloquei sobre ti. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu te dei poder para te conseguir, só tu consegue porque o Espírito está sobre ti. Diga, o Espírito capacita. Mas Moisés deu uma demolenga também. Esse povo é demais. Nem são meus filhos, são teus, o Senhor me colocou por pai, foi eu que coloquei eles no mundo. Agora, olha aí, estão reclamando, olha aí, estão pedindo carne, estão pedindo pão, estão chorando. Não são meus filhos, são teus. Então Deus disse, 70 pessoas, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, vou colocar sobre eles. E eles vão te ajudar a levar a carga. Moisés, tá bom. Pegou 70, Deus tira do Espírito, diga, o Espírito estava sobre Moisés. Agora é tirado e dividido. Sobre 70 pessoas. Para essas pessoas ajudar. Para Moisés se sentir um pouco melhor. Que ele não estava sozinho agora. Para levar o povo até onde? Onde que Deus queria levar o povo? Aonde? O que era a terra prometida? Era a terra de prosperidade. Um cacho de uva, 2 homens tinham que carregar. Era uma terra que manava leite e mel. Irmãos, Deus é o mesmo. As promessas são para nós hoje. Deus pode nos pegar lá da vila, lá do fundo da grota, como diz a música aquela, e Deus pode nos colocar entre os príncipes. Mas nós só temos que crer.